Olá, eu me chamo Dani e essa história aconteceu comigo. Tento acreditar que foi um delírio, mas foi real. Nesse dia, eu cheguei em casa por volta das 23 horas de sábado. Tinha saído com algumas amigas, sabe como é? Eu queria extravasar um pouco e encher mesmo a cara. Saí cedo, por volta das 18 horas. Fomos para um barzinho, começamos a pedir cervejas, caipirinhas e alguns petiscos. Eu precisava realmente daquilo. Precisava extravasar do estresse da semana. Eu moro sozinha no meu apartamento. Não tenho gato e nem mesmo um cachorrinho para me fazer companhia. Pois bem, depois de um tempo bebendo, falando sobre a vida e outras coisas, eu percebi que já estava bem alterada, bem mais do que imaginava. Resolvemos que já era hora de cada uma pegar o seu rumo. Pedimos a conta, dividimos os valores e, por sorte, o meu AP ficava aqui na mesma rua do barzinho. Fui meio que cambaleando. Eu realmente estava chapada de bebida. Para se ter uma ideia, foi difícil de abrir a porta de casa e ainda por cima tem um lance de escadas que quando olhei parecia ter uns 100 degraus. Sorte que tinha um corrimão para eu poder me segurar e chegar com muito esforço ao meu AP. Entrei em casa e aparentemente tudo estava normal. Passei pela sala e fui direto para a cozinha preparar algo para comer. Na verdade, seria mais para tentar colocar algo no meu estômago e ficar um pouco mais sóbria. Preparei um lanche na frigideira, mas nem comi tudo, pois não caiu muito bem e larguei em cima da pia mesmo. Eu ainda estava zonza da bebida. Fui ao banheiro para tomar um banho antes de dormir e quando estava saindo do banho, acabei levando um escorregão e caí de bunda no chão. Doeu bastante. Me levantei e com um pouco de sacrifício cheguei ao meu quarto. Caí na cama do jeito que estava e em poucos minutos já tinha capotado de sono. Passado algum tempo, me assustei e comecei a ouvir barulhos estranhos na cozinha, como se alguém estivesse mexendo em pratos, panelas e talheres, mas eu não ouvia barulho de água, só de objetos metálicos. Achei aquilo estranho e tinha certeza que ninguém veio comigo para casa. Mesmo naquele estado etílico, eu saberia. Me levantei e senti aquela tremenda dor nas nádegas e lembrei da queda no banheiro. A essa altura já tinha passado um pouco o efeito do álcool, porém o barulho ainda continuava. Quanto mais eu me aproximava, mais alto ficava. Fui andando como se fosse um gato, bem na ponta dos pés. Chegando perto da sala, pude observar na cozinha um vulto negro. No entanto, era magro e quase esquelético. Aquele ser horrível abria a boca enorme e de dentro saía uma língua bem fina. Ele pegou aquele resto de lanche que me fez mal e engoliu de uma só vez. Foi pegando os pratos e panelas e com aquela língua fina e horrenda ia lambendo os restos de comida. Aquilo me deixou apavorada. Fiquei paralisada de medo. Não conseguia me mexer, nem mesmo dar um passo. Mas de alguma forma tomei coragem e acendi as luzes da sala, que também iluminou a cozinha. Aquela coisa me olhou por alguns segundos e depois simplesmente sumiu no ar, como se tivesse evaporado. Mas pude ver o seu rosto e fiquei desesperada. Fui rapidamente para o meu quarto e tranquei a porta. Foi uma noite que passei em claro, rezando para que amanhecesse o mais rápido possível. Eu não parava de pensar naquela coisa que vi na minha cozinha. Não comentei essa história com ninguém, porque sabia o que iriam dizer sobre mim, mas no outro dia
Fiz algumas pesquisas na internet e vi vários relatos que falavam que deixar louças sujas pode fazer com que espíritos mortos de fome comecem a frequentar a nossa cozinha. Eu moro sozinha e passei um longo período com um medo tremendo de reviver o que aconteceu naquele fatídico dia. Pelo sim ou pelo não, depois disso, nunca mais deixei uma louça suja na cozinha e passei a acreditar que as coisas sobrenaturais existem. Tenho o hábito de sempre orar e pedir a proteção para que aquele episódio não aconteça mais. Foi uma experiência terrível. Não sei se vão acreditar nas minhas palavras, mas de fato, aquele espírito ou monstro, sei lá, estava na minha casa. Eu moro em um apartamento com a minha família. Apesar do apartamento ser pequeno, nós temos um cachorro grande, da raça pastor alemão. Ele está acostumado a dormir no meu quarto. Lá tem um cobertor para ele, e não importa onde nós colocamos o cobertor, ele sempre pega e leva de volta para o meu quarto. Sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto. Assim, ele fica à vontade para poder comer, beber e se aliviar. Uma certa noite, eu estava me preparando para dormir. Abri a porta e coloquei um tênis nela para não fechar. Apaguei a luz e fui dormir. Certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso no colchão. Então eu pensei, deve ser o Átila, que é o meu cachorro, porque às vezes ele também gosta de dormir na cama, junto de mim. Eu virei o rosto para ele e senti aquele bafo quente na minha cara. Eu estendi a mão para fazer um carinho nele, e quando eu ia encostar na cabeça dele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que eu até vi uns pontinhos de luz no escuro, de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça, com os dentes literalmente cravados na minha mão, dando um rosnado tão estranho que parecia o rosnado de um cachorro pequeno, não de um pastor alemão. Eu nunca bati no meu cachorro e também nunca deixei ninguém bater nele, mas ele estava quase arrancando fora a minha mão e a única coisa que eu consegui fazer foi virar um tapa com a minha outra mão. Só que ao invés de pegar em um baita cachorro, pegou em algo bem menor, que saiu voando da cama com a força do tapa e finalmente soltando a minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede e depois não ouvi mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi acender a luz. Quando eu olhei, a minha mão estava toda vermelha de sangue, com uns buracos grandes de mordida. Eu olhei em volta procurando o meu cachorro, mas ele não estava lá. Foi quando eu ouvi os latidos vindo do lado de fora do quarto. Eu olhei para a porta e estranhamente ela estava fechada. Quando eu cheguei mais perto, ela não só estava fechada, mas estava trancada e por dentro. O tênis que estava a deixando aberta estava do lado da cama. Quando eu abri a porta, o meu cachorro entrou correndo e ficou procurando alguma coisa pelo quarto todo. Quando os meus pais vieram ver por que o cachorro estava latindo tanto, viram a minha mão toda ensanguentada. A primeira coisa que eles acharam foi que o Átila tinha me mordido, mas eu expliquei para eles o que tinha acontecido. Claro que eles não acreditaram e acharam que eu estava protegendo o cachorro. Mas depois que eles limparam a minha mão e olharam para as marcas que ficaram, eles viram
que eram bem diferentes das marcas de uma mordida de um cachorro. Quando eu tinha aberto a porta para sair do quarto e o cachorro entrou, ele ficou o tempo todo procurando algo feito louco, mas ele não achou nada e eu não vi nada saindo do quarto. E nós estávamos no banheiro, que fica de frente para o meu quarto. O meu pai e eu ficamos procurando o que quer que fosse o resto da noite, mas não achamos nada e nem o Átila achou nada também. O que quer que fosse não saiu pela porta e nem pela janela que estava fechada. Não tenho ideia de como entrou ou saiu do quarto, mas aquilo trancou o cachorro para fora do quarto e também trancou a porta. Ainda bem que acordei naquela hora, ou eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu tenho as cicatrizes até hoje na minha mão para me lembrar daquela noite, e hoje eu agradeço por elas estarem na minha mão e não no meu pescoço. Essa história aconteceu comigo há quase 20 anos. Eu vivia na casa dos meus pais, trabalhava em um banco e fazia faculdade à noite. Meus pais tinham uma casa no litoral paulista e com muita frequência iam para a praia aos finais de semana. Pois bem, naquela sexta-feira eu voltei da faculdade por volta das 23 horas. Estava muito cansada e com fome, e meus pais haviam ido para a casa de praia. Minha mãe sempre foi muito preocupada. Fez uma sopa e deixou numa panela no fogão para que eu pudesse esquentar mais tarde e comer. Liguei o fogo e deitei no sofá da sala, esperando a sopa ficar quente. Ainda pensei, não vou dormir, só descansar enquanto espero. Acabei caindo num sono profundo, não sei por quanto tempo. Acordei com o telefone tocando, tocando sem parar. Ainda pensei, deixa tocar, não vou me levantar. Estou muito cansada. Era um telefone fixo, daqueles com descagem em disco, sem teclas, com um barulho estridente. Fui vencida pela insistência do telefone. Levantei-me com muito sono e fui até a estante da sala só para atender o chamado. Alô, 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 nada do outro lado da linha. Insisti. Alô, alô. Então eu disse: não acredito que você me fez levantar para me passar um trote a essa hora da noite. Uma voz muito grave de homem que parecia estar falando na minha nuca e não no telefone respondeu: foi engano. A voz parecia que falava de dentro de um túmulo. Sem brincadeira, sabe quando você conta uma história de terror para criança e imita a voz do bruxo? Foi assim. Eu joguei o telefone no gancho e fiquei toda arrepiada. Acordei na hora. Só então percebi o forte cheiro de gás. Comecei a tossir e meus olhos estavam lacrimejando muito. Lembrei da panela no fogão e fui até a cozinha. A sopa ferveu para fora da panela. Apagou o fogo e o gás continuava ligado. Havia tanto gás na cozinha e as portas e janelas estavam fechadas. Dava para ver aquela nuvem no ar. Minha casa estava toda fechada. Desliguei o botão do gás, enrolei um pano de prato na boca e abri as portas e janelas. Fiquei no quintal esperando até o cheiro de gás sair. Até hoje, acredito que não foi engano e nem foi por acaso que o telefone tocou e me livrou de uma morte certa. Eu chamo de mentor espiritual, alguns de anjo da guarda. Você pode chamar do que quiser, mas sou grata por sua intercessão naquela noite.